Ora, bom dia ou boa tarde. Vamos aqui só demonstrar, temos aqui um plano oblíquo, e nós antes da matéria de colocar pontos em sólidos, convém lembrar a situação que é a seguinte. Imaginem que eu tenho um ponto que quero colocar neste plano oblíquo e esse ponto é, por exemplo, o ponto A, 0 de abscissa, 4 de afastamento, mas não sei qual é a cota que ele vai ter. Ele tem que ter 0 de abscissa, 4 de afastamento. Então, partindo do pressuposto que o zero de abscissa é, por exemplo, aqui, o sítio onde o traço frontal e horizontal do plano encontram aqui a linha X, se este é o zero de abscissa, então um ponto com 4 de afastamento, ele vai ter que estar aqui. Então, cá está, 4 de afastamento, e vamos ter aqui A1. Então, a pergunta é como é que eu sei qual é a cota do ponto A para que o ponto A pertença ao plano oblíquo. E isto é uma situação bastante fácil, porque, como nós sabemos, qualquer ponto que exista num plano tem que morar em retas desse plano. Então, aquilo que nós temos que fazer é encontrar uma reta que passe no ponto em A1, na sua projeção em afastamento, e que pertença ao plano oblíquo. Então, nós sabemos que retas frontais existem em planos oblíquos. Logo, se eu colocar aqui uma reta frontal, cujo afastamento é sempre constante, esta reta passou no ponto A em projeção 1, então o ponto para pertencer à reta, esta reta, se pertencer ao plano, então o ponto passa a pertencer a uma reta do plano. Então, para que esta reta frontal pertença ao plano oblíquo, eu tenho aqui H1 de F, obrigatoriamente a pertencer ao traço horizontal do plano que vai conter a reta. Vamos passar aqui H2 de F e temos aqui, por exemplo, o que é o seu lugar em abscissa do traço H. Reparem, H no chão, o traço onde a reta vai furar o plano horizontal, traço horizontal, e agora a reta frontal tem a mesma inclinação, obrigatoriamente, que o traço frontal do plano, ou seja, esta. Então, temos aqui a reta F em 2. E reparem, se esta abscissa de 0 é de onde o A1 tem o seu lugar, e agora coincidentemente quase, então, em cima da reta F em 2, reparem, a mesma inclinação, F2 passa aqui, tínhamos aqui A1, aqui, eu vou pôr aqui A1, eu não sabia que o A aqui iria ter o seu 2, foi feito aqui, neste lugar, a cota do ponto A. Ou seja, vai ser uma cota negativa, porque a reta frontal que contém, efetivamente, ou que existe no plano oblíquo, esta reta frontal tem em cima de projeção 2 da reta, obrigatoriamente, a projeção 2 do ponto A. Então, reparem, a cota, neste caso, seria menos 5, e tínhamos um ponto A menos 5 com esta medida de abscissa e de afastamento. Vejamos aqui, por exemplo, um ponto B, cuja distância entre o A e o B nós queríamos, por exemplo, tentar encontrar. Então, imaginem que há 3 negativos de abscissa, e agora com uma cota, portanto, temos aqui menos 3 de abscissa, não sei qual é o afastamento, mas a uma cota de, por exemplo, 4, onde é que vai estar o ponto B? Então, cota de 4, aqui, eu já sei que esta vai ser também a localização, quer da afastamento, quer da medida de cota nesta abscissa de menos 3. 4 de cota, não sei é o afastamento. E vou ter aqui B em cota. Então, como é que eu vou colocar, tal como coloquei o ponto A, o ponto B, neste plano oblíquo, que está aqui com o seu traço horizontal. Vou reforçar aqui as linhas e o traço frontal. Então, este é o processo que utiliza, por exemplo, uma reta de nível à horizontal do plano. Se eu vier aqui buscar com a cota do B uma reta, que é uma reta de nível H, H2, tem que
passar onde está o ponto B na sua cota. Sempre com a mesma cota, pertence ao plano se, neste caso aqui, tiver F2 de H. Ora, o F1 de H tem que estar em X, encontra-se aqui, F1 de H neste lugar. E agora, paralelo ao H do plano, não se esqueçam que a reta é uma reta de nível horizontal, cá está, aqui, vamos ter a projeção 1 da reta H. H em 1. Então, onde é que H1 tem a abscissa? Aqui, com a abscissa de menos 3, negativo, nós vamos ter, cá está, o ponto em 1, também com um afastamento negativo. B1 e aqui B2. Então, na projeção 1, eu vou fazer a verde, a distância que eu tenho, por exemplo, entre o segmento AB, é uma linha que vai estar aqui em projeção 1. Reparem, afastamento positivo e este segmento vai unir ao 1B, atravessando aqui a parede. Aqui é o sítio onde o segmento irá furar a parede e ele continua para trás da parede até encontrar o B1. E agora vou pôr a azul a sua projeção 2. Então, a projeção 2, cá está, entre A e B2, projeção na parede, cá está do segmento, a azul é a distância que eu tenho entre o A e o B aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, saber qual é a distância que realmente mede o segmento AB, quanto é que vai do A até ao B, em medida real, nenhuma das projeções, quer a projeção 1, quer a projeção 2, ela está em verdadeira grandeza. Nem a projeção 1, nem a projeção 2 estão em verdadeira grandeza. Então, como é que eu conseguiria fazer, digamos assim, estas medidas em verdadeira grandeza? Como é que eu descubro a distância real entre o A e o B? Ou seja, qual é, efetivamente, a medida de segmento entre A e B? Quanto é que ele mede na realidade? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar este segmento, que é para vocês perceberem, se eu rebater esta reta, por exemplo, eu descubro a projeção desta reta num dos planos em verdadeira grandeza se rebater esse plano. Então aquilo que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou encontrar aqui uma projeção da nossa medida de segmento, esta aqui. Ora, vejamos aqui o que eu vou fazer. Eu vou colocar o segmento aqui, seguindo aqui o AB, e vou colocar este AB coincidente na sua inclinação 1 com um plano, vai ser um plano vertical. Vou chamar aqui o H de θ. Então este plano vertical vai passar a conter o nosso plano θ novo, plano vertical. Aqui vamos ter frontal θ. Este plano vai conter agora o nosso segmento AB. Então, o que vai acontecer é, eu vou fechar esta porta. Eu vou fechar esta porta como normalmente faço, ou seja, vou rebater o plano. Eu vou rebater o plano para conseguir descobrir qual é a verdadeira grandeza da distância entre o A e o B. Então, eu venho aqui ao A1 e a porta vai fechar para a parede para este lado. Ou seja, pego no A1 e, como a porta está aqui, eu vou pegar na porta e vou fechá-la para a parede, colocando então agora a porta em projeção frontal. Vai ficar aqui, coincidente com X, reparem, a porta fecha para a parede e vamos ter aqui H de θ rebatido. Então o A vai para aqui, A1, e agora vamos ver na cota do A onde é que ele fica. Então, reparem, a cota é negativa. Aquilo que vai acontecer é, quando eu faço a transposição do meu A e da porta para a parede, ela neste caso vai trazer o ponto A para a nova medida da abscissa que vai estar aqui. Reparem, o A com a porta vem para aqui. Então, vamos ter aqui A3, ou seja, o A rebatido
vai estar aqui na sua projeção 3. Vamos ver o que acontece ao B. Reparem como o segmento foi para trás da parede, a porta é um plano infinito, então o que acontece ao B é que quando eu faço isto à porta, o B, ao contrário do A, que estava positivo em afastamento, que veio para aqui, o B vai descer. Ou seja, a porta ao rodar, ela vai trazer o B para aqui depois de estar fechada, ou seja, rebatida. Ok? Então, o nosso ponto B vai para esta nova abscissa, aqui, e vai ter que subir para a cota que ele tem final, ou seja, ali. Então, quando o B é colocado na parede, aqui neste lugar, que estava a cota, o B estava aqui, ele vai passar para a nova medida de abscissa aqui depois de rebatido e vai estar aqui B3 neste lugar. Ou seja, B3 ou B rebatido vai se encontrar aqui. Então, agora que eu tenho o A e o B, digamos que numa porta que foi fechada para a parede, num plano vertical que ficou rebatido, claro que o F de θ estaria aqui, F de θ rebatido, H de θ rebatido está aqui, e quando fecha a porta, o B vai ficar nesta localização em 3, e o A que veio daqui fechou, vem para aqui, tem esta cota negativa aqui. Então a distância que eu tenho entre o A3 e o B3 é uma distância, esta, que está aqui. Nós determinamos agora a distância entre o A3 e o B3 é a verdadeira, ou seja, é a verdadeira grandeza da medida real que tem entre o ponto B e o ponto A. Então, o segmento de reta AB, na realidade, tem a medida, e já agora vamos aqui confirmar, de nada mais nada menos do que 10,7 milímetros, ou seja, aqui uma medida que é aproximada de 10,7, neste caso, centímetros. Ou seja, para além de recuperarmos aqui aquilo que era o mais importante, como colocar pontos em planos, neste caso através do auxílio de retas frontais e de retas horizontais, eu depois quis ver qual era a verdadeira medida da distância entre o A e o B, neste caso para descobrir aqui essa medida real. Ok? Chama-se isto a determinação da verdadeira grandeza de um segmento, que eu também recupero aqui esta ideia. Podíamos fazê-lo de outra forma, mas vamos falar nisso em aulas depois, lá mais para a frente.